com 10 meses o Kenzo já corria. Então acho que foi aí que a gente começou a notar alguma coisa assim de diferente, né? Então isso já começou pra gente notar que alguma coisa é diferente, né? Então ele era muito agitado, ele corria demais. E também a gente notou que as outras crianças já falavam alguma coisa e o Kenzo não. Então isso foi um dos primeiros sintomas que a gente notou, né? Mas com aquela dificuldade de aceitar que o nosso filho era diferente ou que ele poderia ter algum problema, né? Então a gente continuou a nossa vida normal até que o Kenzo foi para a escola, uma creche. E nessa creche, as pessoas assim, o dono da creche me ligou falando: olha, a gente não consegue cuidar do Kenzo, porque ele é muito agitado. O Kenzo, ele sobe nas coisas, ele foge. Então, eu acho que é diferente. Assim, não sei, ele é diferente das outras crianças. Então, nesse mesmo dia, eu falei: não, então o Kenzo não vai mais. Não foi mais para a escola, para a creche. Minha esposa parou de trabalhar para cuidar dele, né? E nessa época a gente realmente sentia que ele era muito agitado, mas a gente achava que era uma fase e que ia passar. Mas foi continuando essa fase de agitação, essa fase de correria, né? Então a gente foi meio que deixando de sair, a gente foi fazendo as coisas assim, a gente fazia revezamento para cuidar dele, porque a gente sempre tinha que deixar alguém com ele, né? Então acho que esse que foi o grande dúvida que a gente tinha, né? Nossa, acho que ele é diferente. Mas a gente não queria aceitar. Eu acho que é até normal isso. As pessoas não conseguem aceitar que o filho da gente é diferente. Meu filho é autista. Ok, então nós vamos ver o que a gente precisa fazer. E acho que foi bom esse a gente ter essa parada e falar de aceitar, porque muita gente assim, eu acho que aceitação é a parte mais difícil. E só que você precisa aceitar. Se você não aceitar, você não vai conseguir atrás de uma ajuda, né? Então é muito importante essa parte de você procurar ajuda. Eu sempre falei que todas as ferramentas que tinha eu teria que usar, mesmo que parecesse absurda. Eu não saberia, eu não sei, eu não sou nenhum especialista, então como eu vou poder julgar se isso aí é absurdo ou não? Vou tentar. Vale a pena tentar, sempre vale a pena tentar. Eu lembro que quando eu tive, né, a gente teve essa notícia que a hipótese do Kenzo ser autista, eu não sou uma pessoa religiosa, eu nunca fui, então assim, eu não, mas naquele dia eu parei e, e conversei com Deus assim, sabe, eu não sei rezar, então não era uma reza, mas era assim uma conversa, que eu falei assim, por que, né, Deus? Né? Então se eu acho que se você existe mesmo, por que você está fazendo isso comigo? Né? Me prove que você existe mesmo, diga que isso está errado. Então eu lembro que eu bati o pé e falei: é a última chance que eu dou para você. É a última chance que eu dou para você provar que você existe. É você falar, é você mostrar que esse diagnóstico está errado. E Deus não mostrou que estava errado o diagnóstico. É aquela velha deixa que fala que Deus escreve certos por linhas tortas. Eu sou a prova disso. Ele sempre teve o kimono dele, mas assim, ele vestia o kimono, ia lá, brincava um pouquinho, corria, mas nunca treinava realmente. Então, ele falou: eu quero ir.
E eu achei que ia ser algo assim, passageiro, né? Mas não, realmente ele começou a treinar e gostar de treinar, né? Foi então que a gente começou a ter aula para crianças. E não tinha uma turma de crianças, né? Na verdade, a gente precisou formar uma turma de crianças. E o professor, na época, ele não podia dar aula. Então ele falou para mim: Will, se você topar dar aula, eu te cedo o horário. E na época eu já era faixa roxa, então eu já poderia ser instrutor. Então foi o que aconteceu. Por causa do Kenzo, para eu poder, assim, dar a oportunidade dele treinar, eu comecei a dar aula. E aquilo me assustou bastante, eu fiquei assim, porque eu nunca tive intimidade com criança. Mas eu resolvi aceitar. Então, e ele começou a gostar muito do jiu-jitsu. Eu acho que a maior diferença que eu senti no Kenzo foi a parte de socialização. Nem tanto o jeito que ele via as outras crianças, mas o jeito que as outras crianças viam, olhavam para ele e interagiam com ele. Aquilo me trouxe assim, um conforto muito bom, né? E eu fiquei muito grato com tudo isso. As crianças brincavam, ele era aceito normalmente. Até então, ele sempre ficou isolado, as brincadeiras dele eram sempre sozinhas. E de repente ele estava lá, com a criançada que nele falava. Perguntava: o que você gosta do jiu-jitsu? Ele falou: a criançada. Então, isso que foi o maior mérito do jiu-jitsu na vida do Kenzo, que foi a início, né? Foi assim, ele poder se socializar com as crianças e com os adultos também, né? Então isso foi muito bom. E na época, quando eu notei isso, eu falei: poxa, eu preciso estender isso a outros pais que estão passando pelo que a gente passou, né? Eu preciso que eles sintam essa alegria que eu estou sentindo. Foi então que eu criei uma campanha de conscientização que era com os dizeres assim: autismo mais jiu-jitsu igual potencial. E nessa campanha eu tinha o intuito de tornar conhecido os benefícios, que como foi bom para o meu filho, poderia ser para as outras crianças também. Criei um logo e nesse logo a gente começou a fazer pets. E pets são aqueles tecidos que a gente põe, a gente coloca assim no kimono, né, em várias partes do kimono. Isso começou a ficar em evidência, né? A gente começou com o trabalho aqui no Japão, né? Conforme eu conseguia um dinheirinho, né, que sobrava um pouquinho, eu mandava fazer uns pets e distribuía para as pessoas, né? E as pessoas perguntavam: mas Will, quanto que é? E eu falava: não, isso aí é de graça. Você já está me ajudando muito, você divulgando isso. Esse é o preço. O custo era todo meu, sempre foi meu. E para a gente provar que ele poderia estar de igual para igual, a gente precisou fazer mais que qualquer um. Então isso foi assim, uma época que eu estava bem difícil, uma situação bem difícil. Eu deixei para trás muita coisa para estar acreditando nesse potencial, não dele, mas das pessoas, das portadoras de autismo. Então eu precisava mostrar. Esse era o meu pensamento. Aqui no Japão, o Kenzo já era conhecido. As pessoas já sabiam da nossa história. Eu achei que aquilo era pouco. Então a gente decidiu que o Kenzo ia participar do campeonato, no Pan-Americano.
era na Califórnia. E eu não tinha dinheiro nem pra ir na esquina. Mas eu falei, eu vou. E a gente fez. A gente fez camisetas. A gente fez rifas. A gente fez tudo que podia. Eu fiz empréstimo. E a gente foi. E chegando lá, assim, foi. Assim, o intuito era que o Kenzo fosse. Que ele participasse. Porque não, não tinha sido nenhum caso oficial mesmo. Quando eu falei com o pessoal da Federação Internacional, eu perguntei assim, poxa, algum portador de autismo já participou desse campeonato? Eles falaram, olha, pode ser que sim, mas a gente não sabe, ninguém falou nada. Então, eu falei, então tá bom, esse ano vai ter, né, um portador de autismo. E o Kenzo foi, a gente falou assim, o intuito era ele participar. Esse que era o grande foco. E quando chegou lá, ele lutou e ele ganhou. Então, ele fez mais do que era o proposto para ele, né? Então, porra, aquilo para mim, quando eu vi que o juiz, quando assim o juiz levantou o braço dele, assim, acho que o que eu pensei assim, eu olhava para ele e eu conseguia sentir o orgulho que ele tinha dele mesmo. Não era o orgulho que eu sentia dele, era o orgulho que ele sentia de si próprio. Então esse que foi assim, acho que o maior pagamento, o maior feito foi o jeito que ele se viu, o jeito que ele se aceitou, né? Então, de repente, o ser autista já não era mais um fardo. Ser autista já era alguma coisa assim que ele se orgulhava, sabe? E eu sempre me orgulhei dele. Eu sempre me orgulhei da coragem dele. Eu sempre me orgulhei do que o autismo assim fez, não na vida dele, mas talvez na minha, da minha família. Então, com o tempo, que eu realmente fui notar que o Teso realmente mostrou a sua existência com o diagnóstico. Quando eu bati o pé e falei, prove que esse diagnóstico está errado, só assim eu vou acreditar que você existe. Hoje eu vejo que aquilo foi tudo um caminho que eu precisava ter passado para amadurecer, né? E hoje a gente tá assim, é muito feliz, sabe, com quem a gente é. E a gente procura sempre querer mais. Isso que eu procuro estar plantando assim na educação do meu filho, né? Que ele queira mais, que ele não se limite ao que as pessoas falem para ele, assim, por exemplo, você é autista, você só vai conseguir até aqui. Você é tal, você é aquilo, não existe. A gente é o que a gente quiser. É isso que eu ensino para ele. É isso que ele ensina para mim. A gente pode ser o que a gente quiser. Às vezes, essas buracaiadas que a gente passou na vida, nessa minha estrada, foi para entender, né, que a gente pode muito mais. A gente pode o que a gente quiser. E isso serve para mim, serve para qualquer um. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar
Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Pai, autismo é doença? Não, filho. Autismo é um modo de você viver. Às vezes é diferente, mas essa sua maneira de viver é diferente que transforma as outras pessoas, que me transformou de um jeito melhor. Isso é autismo. Autismo é pra sempre? É, filho. Autismo é pra sempre. A gente é só passageiro prestes a partir.